Vamos lá, boa noite a todos, boa noite ao nosso colega lá do sertão lá do Ceará, 500 quilômetros de Fortaleza, doutor Pedro. Depois nós vamos falar porque que o doutor Pedro está junto com a gente, né, doutor Júlio? Sim. Doutor Júlio já é nosso conhecido aí de longa data. Estamos aí. Preceptor de residência em medicina de família, tem título em clínica médica. Hoje a gente vai falar um pouco da prova desse ano, né, de clínica médica, que tem essas novidades que o doutor Júlio já abordou bem, né, que teve uma prova online prática, Exatamente. O que não era do perfil da clínica médica. Podemos começar por aí, doutor Júlio? Vamos lá. Então essa era a grande preocupação das pessoas que foram fazer essa prova. Prova aí online, como é que seria? Porque já teve histórico de, ao se fazer a prova, tá ali o pessoal questionando diretamente o que é isso, caso tal, fazendo pergunta, e agora, como seria? Então ali ficou realmente esclarecido pra gente como é que é o esquema. E muito boa essa prova, né? Realmente muito boa, voltada aí pro dia a dia, não é, doutor Hércules? Exatamente. Então a gente trouxe aqui o doutor Pedro justamente para exemplificar o que o doutor Júlio acaba de falar, mas antes disso, né, vamos deixar uma surpresinha aí, vamos ver quem é o doutor Pedro, o que ele fez esse ano e quais títulos ele conquistou. Podemos falar sobre isso, doutor? À vontade, mestre. Meu nome é Pedro, eu sou aluno da Prep Saúde e consegui, através de estudo e do auxílio da instituição, consegui 2 títulos, o de Medicina de Família e Comunidade e o de Clínica Médica, os 2 nesse semestre. Eu gostei que ele falou que ele é aluno da Prep Saúde, né? Os cursos já finalizaram, exato, mas ele continua aluno. A gente fala que a família Prep, né, ela continua aí mesmo após a conquista dos títulos. Mas, comentando o que o doutor Júlio colocou, né, o que você achou da prova, o que é, se a prova é do dia a dia mesmo do clínico, qual que é o seu perfil, né, de trabalho, com o que você trabalha atualmente? Eu sou médico de família e comunidade, trabalho na unidade básica de saúde do município aqui próximo. Sou hospitalista também, trabalho como evolucionista no hospital aqui próximo também na minha cidade. E sou médico de emergencista também, trabalho na porta, atendendo urgência e emergência, tanto de hospital quanto de emergências pediátricas. Então, já sou formado há 7 anos, e aí resolvi tirar os títulos agora esse ano para poder alçar, né, a minha carreira. Exatamente. Tem uma história minha com ele, ele passou na prova 34, eu mandei um zap para ele, né, um WhatsApp para ele, parabenizando, ele achou, né, nós batemos um papo. Aí logo em seguida eu já emendei e falei, agora seu próximo conquista, sua próxima prova é de clínica médica. Aí no começo ele deu uma titubeada, não sei se é meu projeto, não foi bem assim, doutor? Conta aí pra gente que história é essa. De repente aí aparece assim, cai no colo essa nova tarefa, esse novo desafio. Como é que foi aí, doutor Pedro? Foi lançado, na verdade, eu tinha entrado em contato com o doutor X para parabenizar, para agradecer e tudo, e aí ele já me lançou o outro desafio, né? Ei, Pedro, vai ter agora a prova de clínica médica, então eu não sabia do que iria ter, fiquei sabendo por ele, e aí no começo eu titubeei. Então, quais eram os pré-requisitos? Professor, não sei nem se eu atendo os pré-requisitos, tá muito em cima. Sou pai de família, tenho filho para criar, tenho que trabalhar. Aí ele me incentivou, disse, olha, não deixa passar a oportunidade e tudo. Aceitei o desafio, acreditei realmente na instituição e deu certo. Isso. A gente vai comentar um pouquinho sobre a prova, Pedro, e aqui na presença do Dr. Júlio, né? Lembrar, né, Dr. Júlio, que apenas uma aula do Dr. Júlio, que era demências, né? Ele tinha lá, apresentou quadros diferentes de demência, o Dr. Júlio pode até comentar em seguida. Mas nessa aula que o Dr. Júlio deu, né, apresentou para os nossos alunos, 4 questões foram contempladas única e exclusivamente com uma aula que o Dr. Júlio. Que aula é essa, doutor Júlio?
Exatamente, porque estamos antenados com o que está acontecendo aí no momento na nossa saúde. Então a gente percebe uma população envelhecendo e esse paciente ele está chegando no consultório. Uma vez que ele está chegando no consultório, o clínico precisa abordar. Então, que paciente é esse? Então, o paciente idoso que está demenciando. Então, precisamos ter esse contato inicial, porque muitas vezes vemos ali idosos que moram só. Eu mesmo já atendi vários que chegam até mim, morando sozinho, tudo, por várias situações aí da vida. E temos que ter aí essa sensibilidade para poder perceber, captar, até porque isso muda a conduta. Se eu ali, em determinado momento, estou me questionando, será que existe ali uma demência? Será que é algo inicial? Eu preciso atentar porque muda totalmente a minha conduta. Ele não vai seguir ali os cuidados que eu vou prescrever e outras condutas. Então, frente a isso, é muito bacana a gente ver que temos uma banca que está antenada aí para essa situação. Então, muito atualizada. Banca de parabéns. Igual o doutor Pedro colocou, né, e vai colocar para a gente também, as questões da prova de clínica médica tem muito a ver com o dia a dia do clínico, né, do atendimento diário do clínico, também do médico de família que atende, né, todos os pacientes de todas as faixas etárias, atende também como clínico, né, quando ele faz saúde do adulto, quando ele faz saúde da mulher, que nós tivemos 2 questões de saúde da mulher, quando ele faz a saúde do idoso, quando ele trabalha os problemas relacionados, os problemas neurológicos, os problemas de saúde mental. Então é uma prova que linka, né? A prova de clínica médica, os conhecimentos de clínico do médico de família, mais aprofundado, vamos dizer assim, mais focado na prática do clínico que faz ambulatório, que faz hospital, que faz urgência, exatamente o perfil do nosso Pedro, né? Pois é. Então a prova foi moldada para isso, né? A Sociedade Brasileira de Medicina de Família, de clínica médica, assim como a de medicina de família, tenta fazer uma prova que espelhe exatamente quem é o clínico, quem é um médico de família, para ser chamado de tal e receber o tal do RQE, não é isso, professor? Você comentou um pouco sobre a prova. Fala um pouco mais para nós sobre essa prova. Como é que foi para você? Eu achei uma prova muito honesta, sabe? Um receio que eu tinha antes da prova era aquele que vai cair rodapé de livro, tem que me debruçar aqui nas minúcias, nos pormenores, muita coisa que está fora da nossa prática e tudo. Mas o que me surpreendeu realmente é que foi uma prova voltada às doenças mais prevalentes, às doenças mais que a gente lida mais no dia a dia do clínico mesmo. Então eu achei assim realmente uma prova bem honesta, que não quis puxar o tapete de ninguém. A gente é AVC, é demência, é pneumonia, são as doenças realmente do dia a dia do clínico que necessariamente a gente tem que dominar, né? O medo que eu tinha realmente antes da prova era dos rodapés, das classificações, dos scores de doença rara, de scores de diagnósticos que você tinha que decorar e tudo, mas me surpreendeu que realmente foi uma prova bem prática, bem didática e realmente do grosso mesmo que o clínico precisa saber. Exatamente. Inclusive, em relação a essa prova, eles exploraram bastante o tema dengue, inclusive o tema dengue caiu inclusive na prova prática. Um caso clínico longo, né, professor? Não só de diagnóstico, mas de acompanhamento, de observação, de conduta. Então, caso mais complexo de dengue, né? E nós tivemos a felicidade de repetir esse tema no nosso superintensivo, em vários momentos, com aulas voltadas exclusivamente para dengue, com as aulas que foram dadas pela Câmara Técnica de Clínica Médica, por aulas que foram abordadas pelos nossos infectologistas, que também deram aula de dengue. Então, nós tivemos também essa felicidade, né, de cair exatamente um tema que a gente apostou muito, que a gente chama de temas quentes, inclusive na medicina de família. Sim. Que era a dengue, né? É o dia a dia do clínico, né, que trabalha no hospital, na urgência, na porta de entrada, atender dengue, né? Foi o que aconteceu nesse último ano. Não é isso, professor? Exato. Infelizmente, a gente tem percebido aí números alarmantes de dengue.
Então, esse ano, um número muito grande, bem maior aí do que em anos anteriores. E para quem que isso cai? Para o clínico. Doutor Hércules, vou te falar uma coisa. Infelizmente, eu já vi condutas aqui de colegas que a gente, né, às vezes poderia até questionar, infelizmente. Então, algo tão comum ali, algo tão do dia a dia do profissional, e muitas vezes a gente vê ali a pessoa dando ali um escorregão. Poxa, né? Então algo ali que é bem protocolado. Então você vê que a sociedade ela está buscando um profissional que entende realmente, que cuida ali do seu paciente. Então isso é muito importante, da gente entender que não é a pessoa que pega ali os cantinhos de página, tudo, que é alguém que realmente sabe lidar, sabe ali organizar, né, gerenciar o seu paciente, de repente até caminhando entre as outras especialidades. Exatamente. Como é que foi sua experiência com dengue aí na sua região? É um tema importante que vocês estão falando, abordando, porque realmente é uma dificuldade, uma triste realidade que a gente enxerga hoje na prática da medicina, é que nós estamos com muitos profissionais que não conseguem lidar com as doenças básicas, né? Então, assim, às vezes come bola, comete um erro básico, e a gente às vezes se apega a provas pedindo pormenores de livros, quando na verdade a gente precisa que o clínico ele saiba conduzir bem as doenças mais prevalentes, né, as doenças mais incidentes, e que infelizmente na prática a gente vê muito colega ainda com erro de conduta, com erro diagnóstico e tudo, e às vezes se preocupando com uma doença rara e esquece de se preparar para o básico, né? Infelizmente. Eu acho que foi perfeito, né, nas conclusões dele, né, doutor Júlio? Exatamente. Acho né? que o papel do clínico é exatamente o que ele está falando, né? Não é simplesmente trabalhar com temas básicos, mas trabalhar profundamente o mesmo tema, né, em todas as circunstâncias, todos os seus espectros, né, tanto no adulto jovem quanto no idoso, e abordar isso do começo ao fim, né? Basicamente foi isso que ele quis abordar, né? Colocou muito bem, né, doutor? Demais. Então, a gente vê que tem um respeito aí pelas outras especialidades focais. Então, porque a gente sabe que esses pormenores, quem vai lidar é o outro especialista focal. Então, a gente precisa saber conversar aí com esse profissional. Mas o dia a dia realmente é do clínico, é nosso ali. Então, o saber lidar com essas questões, tudo, então precisa realmente entender. Até a gente tem aquela velha máxima em medicina, o que é comum é comuníssimo, né? O que é raro é raríssimo. Então, vamos deixar o raro para quem realmente é do raro. Ô Pedro, eu tive aqui com o pessoal do Congresso de Clínica Médica de Minas Gerais, sabe? Eu quando eu escuto, né, você falando e te vejo aqui na tela, e eu percebo muito bem o que aconteceu lá no nosso Congresso Mineiro. É exatamente isso que eles querem, né? Eles sabem que o clínico é esse clínico que o Pedro descreveu, né? Então, inclusive na prova, não sei se você percebeu, Pedro, que eles abordam a máxima da clínica médica, que a clínica é soberana, né? Você vê, por exemplo, algumas questões que apresentavam algumas figuras, alguns casos clínicos, parecia até uma tomografia normal, né, na prova prática. Isso quer dizer que eles estão valorizando o clínico, né? Então, é lógico que o clínico vai se dispor de todas as tecnologias possíveis, mas simplesmente sendo clínico aquela questão prática, ela seria respondida normalmente, né? E o dado tomografia normal é um dado importante para a discussão daquele caso também, né? A gente entra numa outra discussão, né, que exames normais eles são também possíveis de agregar na sua hipótese diagnóstica, não é isso, doutor Júlio? Você fala muito sobre isso. Exatamente, né? A gente precisa pegar, né, aquelas pistas todas para poder montar ali o raciocínio clínico. O que o falso positivo, o falso negativo, precisamos lidar ali com essas questões. Então, não sair pedindo exames à
torto e à direita, porque aquilo dali pode, muitas vezes, atrapalhar. Então, sempre lembrar que a clínica é soberana. Muitas vezes a pessoa que tem aquela falsa imagem de que eu tenho acesso às tecnologias, eu tudo. Só peço exame. Uau, né? E a gente sabe que, infelizmente, o paciente não entende muito disso e, de repente, ele até valoriza. Não, porque o médico tal, ele me pediu isso, pediu aquilo, esse é dos bons. Será que realmente é assim? E temos que pensar na questão, inclusive, de saúde pública também. Porque temos um ponto ali e hoje em dia até no privado, os hospitais, eles têm buscado isso daí, do profissional que ele sabe lidar com a economia dentro do hospital. E quando a gente fala economia, não é aquela economia pouca, não, o que tem que ser de fato solicitado. Isso é importante para o meu paciente, vai ser solicitado. Isso dali não faz sentido algum, porque eu vou pedir, né, para um enfeite, para poder colocar um dado a mais, não faz sentido algum. É isso, doutor Pedro. Você deve ter percebido na prova de clinicamente que eles também, né? Eles tentam valorizar a clínica mesmo. O que falou, porque assim, na verdade, até na prática, o que a gente percebe é que grande parte dos diagnósticos, grande parte inclusive dos erros diagnósticos, decorrem de falta de pergunta. Quando você vai olhar, o paciente ele não teve uma anamnese detalhada, esqueceram de perguntar. Quem não tem boca não vai a Roma, né? Então, assim, se a gente não perguntar, se a gente não questionar, se a gente não esmiuçar os sintomas do paciente, às vezes, esmiuçar o sintoma com uma anamnese bem feita é melhor do que qualquer exame. Entendeu? Então, você pega, às vezes, o paciente que está entupido de exames e, às vezes, com 3, 4 perguntas certas, corretas, você fecha o diagnóstico dele. Estamos todos normais dele, ele não sabe o que é e fica apreensivo e tal, e às vezes você vem com 3, 4 perguntas, você sentando com ele, conversando com calma, você extrai e ele entrega a doença, né? Então assim, eu acho que o que acontece hoje no nosso meio é que a gente está muito apegado a laboratório, a exame, e pouco apegado à conversa, né? Pouco apegado à anamnese, pouco apegado ao exame físico. A gente quer logo passar o exame para o paciente, para ele trazer logo, para se livrar do paciente, para vir logo o próximo, e a gente às vezes acaba pecando nesse sentido, né? Aí onera o serviço, não diagnostica, trata de forma inadequada. Acho que se a gente pudesse voltar um pouquinho à velha anamnese e ao velho exame físico, acho que a gente resolveria boa parte dos problemas dos nossos pacientes. Eu já virei fã do Dr. Pedro, né? Ele fala exatamente o que fala o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que é valorizar o raciocínio clínico, valorizar a anamnese, valorizar o exame físico, formar uma hipótese diagnóstica, pedir exames adequados para aquela hipótese diagnóstica, fazer o diagnóstico diferencial, o beabá, né, doutor Pedro? Exatamente aquilo que a gente aprendeu na nossa graduação, é o que está faltando exatamente nesse momento, né, doutor Pedro? Doutor Júlio dá uma aula bacana também de raciocínio clínico, eu estava escutando o doutor Pedro falar sobre isso, mas se você não tem raciocínio clínico, você não consegue fazer perguntas também, né, doutor Júlio? Exatamente. O raciocínio clínico é algo que muitas vezes a gente acaba deixando para lá e é algo que é fundamental, né? Então, eu lembro ali com muita saudade da faculdade, professores ali que pegavam, que era importante realmente da questão do pegar no paciente, do escutar, né? Então, o que é o clínico, né? Então, ali é um momento em que nós temos duas pessoas, dois especialistas, inclusive, né? Um especialista em medicina e a pessoa que é especialista dela, da saúde dela, ela sabe a hora que dói, ela sabe a hora que incomoda, o que melhora, o que não. Então vamos conversar, vamos trocar ali esses conhecimentos. Então é através de uma boa anamnese, de uma boa semiologia que a gente consegue realmente pegar aí, inclusive, determinadas pistas que de outra forma a gente não conseguiria chegar, né? E como é que a gente vê isso, doutor Pedro? Na prova, né? O que você conseguiu perceber aí na prova? Exatamente, professor, concordo com tudo que o senhor falou. E a prova vai realmente
de encontro ao que a gente está falando, né? Um encontro que a gente está falando, que abordaram temas relevantes para a prática, não foi nada de rodapé de livro, caso clínico, esmiuçando realmente sinais e sintomas para você dar o diagnóstico, diagnóstico, tratamento. Então, realmente, dia a dia do clínico, que doenças que dificilmente pedia para você, a resposta correta seria solicitar exame avançado e tudo, era realmente analisar caso clínico, dar o diagnóstico e direcionar a conduta. Esse é o grosso da prova. E, e na maioria, assim, realmente o que chama a atenção é que são doenças bem comuns, mais palpáveis do dia a dia. Eu achei realmente uma prova bem honesta mesmo. Outra coisa que a gente observa, depois a gente faz uma análise estatística do nosso curso, né? Para saber dos vitoriosos qual que é o perfil deles, né? Exato. Então o doutor Pedro estava nesse perfil, mas a gente faz uma mediana, né, desse estudo da utilização do nosso curso para aprovação na prova. E a gente sabe, Pedro, que 100% dos nossos alunos que tiveram êxito na prova, eles tiveram um engajamento alto nos conteúdos que foram disponibilizados no superintensivo. Além do engajamento alto, eles conseguiram consumir, vamos dizer assim, né? Não é uma palavra correta para a gente colocar, mas uma expressão mais fácil da gente introduzir, eles consumiram em torno de 40% a 50% do nosso curso disponibilizado. É exatamente o que o Pedro fala, né? São questões do dia a dia, são as abordagens tradicionais. A gente tem que sempre levar em consideração o paciente, a anamnese, o raciocínio clínico, os nossos conhecimentos para a gente chegar na hipótese diagnóstica. Por causa disso que ele repete que a prova foi muito honesta, mas precisa estudar, né? O pessoal teve engajamento acima de 80%, consumiu o curso acima de 40%, esses foram os vitoriosos, né? Então a gente teve a oportunidade de oferecer um conteúdo denso em pouquíssimo tempo, né? Então a pessoa tem que disponibilizar tempo, se for um super intensivo. Agora no extensivo a gente vai ter uma oportunidade maior de distribuir melhor esses temas, ter uma chance maior da pessoa ter oportunidade para estudar, porque a prova também é uma prova anual, né? Então a gente fica feliz também que a mesma metodologia que a gente usou para fazer a aprovação em medicina de família, como é o caso do Pedro, a gente utilizou para aprovação em clínica médica, e a gente continua mantendo níveis, né, de aproveitamento, de sucesso grande, não só para nós, que na realidade o sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso. Então a gente tem provado que, né, que a nossa metodologia, com muita calma, né? A gente precisa dar conhecimento, né? A pessoa não precisa decorar. À medida que você vai tendo relação com os temas, a pessoa começa a relembrar daquela aula que ela teve na faculdade, da voz do Dr. Júlio, daquele slide. Então essas coisas vão se montando para que no final a pessoa esteja habilitada a fazer qualquer tipo de questão, uma vez que na clínica médica você precisa fazer 60% das 80 questões na primeira etapa e 70% da prova na segunda etapa. Então, realmente, a clínica médica ou a diretoria da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, com essa prova, ela identifica exatamente quem pode ser chamado de clínico. Ela não deixa margem, né, para que o titulado tenha esse reconhecimento. Inclusive, Pedro, o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ele em entrevista fala que o perfil que o mercado precisa do clínico é o titulado e não é o residente. Eu acho uma coisa assim inédita, né, de se ouvir de um diretor da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E queria perguntar ao doutor Júlio, né, que a gente vê ao contrário, né? Você vê muita valorização da residência médica e pouco, né, algumas vezes, da titulação. Já o presidente da clínica médica ele fala justamente o contrário, embora ele é preceptor de residência, mas aborda com muita propriedade a titulação. São perfis diferentes, são pessoas diferentes, são titulações diferentes. Como é que é isso, doutor Gil? Como é que você vê essa relação que o presidente faz? E é muito interessante isso, porque
percebemos aí uma variação grande, né? Estamos num país continental. E isso faz com que a amostra ali de pacientes seja totalmente diferente. Então, de repente, se eu estou no norte do país, eu tenho ali uma amostragem muito maior de determinado tipo de caso, determinado tipo de doença. No sul, no interior, se é na capital. Então, onde existe o serviço de residência, a gente tem ali uma certa tendência a ter determinado tipo de paciente. E isso acaba levando um nome ruim, mas sim a gente poderia usar aqui um certo vício em relação a como vai ser aquele profissional, baseado no que ele vê, no que ele enxerga, no que ele trata ali no seu dia a dia. E nisso a sociedade atenta que esse profissional ele pode migrar, o profissional que está no norte ele tem que ser capaz de atender pacientes que estão no sul, que estão na capital, tudo. Então ele precisa ter um perfil, né, que atenda aí a qualquer local do nosso país. E frente a isso, realmente temos uma prova que está atenta para isso. Então ela pega um perfil, ela busca ali alguém como o doutor Pedro. É isso aí, né, doutor? Para finalizar, Pedro, eu vou contar uma historinha curta e gostaria que vocês dois comentassem, né? Porque vocês têm um espectro de formação totalmente diferente. Você, vamos dizer, está começando agora, doutor Júlio já está na jornada aí há algum tempo, mas hoje, recentemente eu vi uma história de um clínico, né? Que atendeu na urgência uma paciente de uma gravidez ectópica, com sangramento, chocada, né? Ele só com o exame clínico, ele foi capaz de encaminhar essa paciente, sem fazer nenhum exame laboratorial, de imagem, para o pessoal da cirurgia, né? Para que o pessoal da cirurgia geral, lá no pronto atendimento, lá no pronto-socorro, fizesse os procedimentos cirúrgicos para identificar, né, exatamente a hipótese diagnóstica dele, que ele fez semiologicamente, recebeu uma ligação, viu, doutor Pedro? Do pessoal da cirurgia, falou, olha, como é que você manda para nós um paciente sem nenhum exame? Aí ele falou assim, não, eu examinei essa paciente, exatamente está com sangramento, é uma gravidez ectópica, ela está sangrando, pode abrir. Eles abriram, né, confiando, é lógico, no perfil do profissional, ninguém ia abrir se eles não conhecessem o clínico, né? E tinha realmente 3 litros de sangue na cavidade abdominal, eles salvaram a paciente, ela foi para a CTI. Esse mesmo clínico, doutor Pedro, muito perfil seu, viu? Ele foi visitar essa paciente no pós-operatório, uma vez que essa paciente é da clínica médica, né? Não tem outra especialidade. E para a surpresa dele, né? Porque eles salvaram a vida da paciente, foi um atendimento de emergência, ela conseguiu sair de um caso muito grave, né, uma situação muito aguda, ela estava chocada. Sabe o que aconteceu, doutor Pedro? Ela reclamou de tudo, reclamou do quarto, do ar-condicionado, do almoço, da janta, do atendimento, da enfermagem, ela reclamou praticamente de tudo. E a conclusão que ele chegou, que ele deveria salvar vidas não para ele próprio, nem para o próprio paciente, mas ele deveria salvar vidas para Deus. Eu acho que foi uma mensagem muito bacana de um clínico, né? E gostaria que vocês comentassem essa história de um clínico verdadeiro, né? Que está aí no Brasil, igual o doutor Júlio coloca, né? Do começo ao fim, lá do Chuí, né? Até lá no final. Então é esse clínico que a sociedade tem percebido nessas provas, né? Como é que é isso lá para você, Pedro? E o que acontece aí nas suas urgências? É uma história próxima. Acredito que é uma história próxima da realidade da maioria dos médicos do Brasil. A gente tem que nosso país, infelizmente, especialmente a medicina de emergência, ela, na maioria das regiões, ela funciona com ilhas de excelência, mas as regiões que orbitam em torno daquelas ilhas, elas são muito carentes, são muito deficitárias. Então, a gente está repleto de serviços com emergências que não dispõe de tantos exames laboratoriais, não dispõe de ultrassonografia, exame de imagem. Então, realmente, a gente precisa de profissionais que tenham muito zelo pela anamnese, pelo exame físico, pela semiologia, porque na maioria das regiões, dos locais, das localidades do nosso país, infelizmente, é só com isso que a gente pode contar. Então,
se a gente pega, para a gente poder salvar uma vida, a gente realmente muitas vezes não tem um exame e tal. Então, se não fizer como esse clínico falou, se não tiver uma autossuspeição, se não abrir um leque, se não examinar, você vai deixar passar, vai perder vidas. E, infelizmente não é. Eu já trabalhei em alguns serviços que não tem exame de imagem, não tem laboratório. Então, realmente precisa ser um baita de um clínico para compensar a deficiência estrutural. Entendeu? Então, assim, precisa desse tipo de perfil que o senhor falou aí. E quanto à questão de salvar vidas, a nossa. Acho que quem fez medicina fez para isso, né? Fez para salvar a vida e não para receber elogio e tudo, isso é consequência. O que a gente tem que fazer é, no final do dia, encostar a cabeça tranquilo no travesseiro e saber que você fez o melhor para aqueles que lhe procuraram. Eu, particularmente, com a oração que eu faço antes de entrar em cada hospital, eu sempre peço a Deus que me ajude a fazer o melhor para quem sentar na cadeira na minha frente. O resto é só consequência, né? Agora, eu acho que a questão do perfil do clínico, na verdade, a titulação, ela vem para reconhecer um esforço que a gente faz diariamente, né? Na verdade, o clínico ou qualquer o profissional médico, ele tem que estar sempre estudando, tem que estar o estudo, a rotina de estudo, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente não deve estudar apenas para aquele mês antes da prova, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que realmente estudar para salvar vidas, né? A questão da titulação é apenas uma formalidade, né? Uma formalidade que vai ali, que vai mostrar, externar o clínico ou a especialização que você já é, né? Então, inclusive, assim, a primeira parte para a prova é o pré-requisito de tempo de atuação, né? Então, pressupõe-se que nesse tempo de atuação a gente já tem esse perfil de clínico. A prova vai ser para testar isso, né? Então, assim, eu acho que o que fica é realmente essa mensagem de estudar, de se preparar todo dia para que você faça o melhor para aquele que sentar na sua frente. E, doutor Pedro, isso é tão verdadeiro que eu posso contar um pouco aqui da minha experiência como residente em medicina de família. Na medicina de família, curiosamente, a gente tem ali na parte de urgência e emergência uma certa carga de porta de entrada. Só que, curiosamente, ali bem concentrado, a gente passa na porta de entrada da clínica médica, na porta de entrada da GO, na porta de entrada da cirurgia. E é muito curioso quando a gente está com um preceptor na época, porque aí está lá na clínica, a clínica viu, dor abdominal, cirurgia. Ou o pessoal até brincava lá, o pessoal da GO falou assim, não é possível, o pessoal viu o útero, manda pra cá. Só porque tem útero, não faz sentido. Então fica aí esse empurra. Exatamente porque a pessoa ela não consegue se adequar na caixinha ali de conhecimento que essa pessoa tem. Então ela precisa realmente ampliar, saber onde se encaixa essa pessoa. E essa pessoa ela é muito importante ali, que a gente entenda que ela vai vir ali sem um diagnóstico fechado, então ela vai vir com sintomas. E onde que aquele sintoma ali se encaixa? Então, geralmente, o especialista focal, ele entende muito bem de IC, uma vez que existe um diagnóstico de IC, ele vai ali fazer um percurso fantástico, um tratamento fantástico, mas muitas vezes, quando o paciente chega com dispneia, isso pode ser muita coisa. Então isso pode ser pulmonar, pode ser uma TEP, pode ser cardíaco e por aí vai. Uma epigastralgia também pode ser uma questão ali de dor músculo-esquelética, pode ser uma questão dispéptica, pode ser uma questão cardíaca e por aí vai. É isso que chega para o clínico. Então daí a grande importância da gente lidar com essas questões que são inespecíficas. E isso está lá realmente na prova. Exatamente. Eu acho que a gente ficaria horas aqui, né, doutor Pedro, discutindo, falando de alguns casos, mas eu, como doutor Pedro e talvez também doutor Júlio, né, quando eu sento lá na nossa atividade diária, eu falo até inclusive com os pacientes, quem pega na minha caneta não sou eu, né? Tem alguém que me guia, eu sou um grão de areia nessa história toda, a gente já viu, né, muitos casos em que o paciente chega em óbito no pronto atendimento
e sai muito bem, e a gente vê casos de pacientes que entram muito bem para uma cirurgia eletiva e saem em óbito. A gente sabe muito bem das nossas limitações como pessoa, como profissional, mas sabe que existe um ser maior que nos conduz, que nos acompanha, inclusive ao paciente, né? O que a gente tem que fazer é o que o Dr. Júlio colocou, o que o Dr. Pedro colocou, é se habilitar a fazer o melhor possível para o paciente. Isso não quer dizer que você precisa estar, igual o Dr. Pedro coloca, no melhor centro, né, de tratamento intensivo. Às vezes a palpação, às vezes aqueles sinais básicos que vão orientar e vão melhorar a saúde do paciente, uma vez que a gente cuida não só da vida do paciente, mas faz da profissão aquilo que a gente desejou, né, que é salvar vidas no final. Então, agradecer imensamente. Eu fiquei mais fã do Dr. Pedro, né, escutando ele falando, né, exatamente o que é um clínico. Agradecer ao Dr. Júlio, que sempre está atento, né, a todas essas mudanças de mercado, acompanha todas essas novas tecnologias também, né, que isso também é importante. Né, a gente também não está desprezando aqui as tecnologias, a gente está valorizando o uso adequado delas, né, que também é muito importante para o clínico. Agradecer, boa noite. Né? Pedir boa noite, bom demais todos. Aqui mais uma vez juntos, né? Então, sempre, né, trazendo aí uma mensagem de cuidar realmente do nosso paciente. Então, essa é a nossa missão, né? Então a gente traz aqui esse cuidado com o paciente. Então, para cada troca de informação que nós vamos fazendo aqui, seja numa dúvida que alguém faz, e uma coisa muito bacana na PrEP, que eu percebo que as pessoas vão trocando e existe ali um senso de comunidade onde se troca informações. E algo que é bem interessante, que para a gente aprender, a gente deve utilizar um número maior aí de fontes de captação. Então é o que eu ouço. Então o Dr. Hércules falou, um paciente, um aluno escutou ali a voz de um professor, né? Ele vê, ele pratica a questão, ele troca informações ali com outras pessoas, ele ajuda outra pessoa. Então tudo isso são maneiras de aprender, e essa troca ali, né, nesse senso de comunidade, nos faz realmente trazer um significado muito grande para a nossa vida. Exatamente. E valorizar, né, todas as especialidades, elas têm sua importância, cada um no seu quadrado, né? A gente tem que trabalhar em equipe, tanto com o pessoal da neurocirurgia, tanto com o pessoal do atendimento do generalista lá da atenção básica, saber das limitações de cada um. Então, muito obrigado a todos, né? Nós ficaríamos aqui, a gente só aguarda o convite do colega para a gente visitar a região dele. Diz que tem uma culinária lá importante, valorizada. A gente fica aí, né, esperando o convite. Já está feito o convite, professor, para toda a equipe. Então nós vamos, né, doutor Júlio? Bom demais, ué. Fez o convite. Vamos conhecer a comida da terra aqui, doutor Júlio. Vamos lá, doido aí para realmente conheço sua capital, né? Tem todo o estado, toda uma cultura muito rica. Uma cultura para abordar. Exatamente. Mas o interior tem um charme maior, viu? Tem que vir para cá para conhecer. Então, agradecer ao doutor Júlio, que está no meio de uma reunião lá do corpo clínico, né? Tirou um tempinho para nos ajudar aqui a decifrar essa prova de clínica médica. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.